Boa noite, gente. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um devocional meu, mais um estudo, a continuação do capítulo 14 de Romanos. Nós já lemos o 10, 11, 12, 13. Agora nós vamos ler o 14, conhecer a palavra do Senhor mais um pouquinho, tá? Bom, vamos lá? Então, se você pegue sua Bíblia, se você está aí, pegue sua Bíblia, capítulo 14 de Romanos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com as pessoas que têm uma pouca fé. No caso, pessoas fracas na fé, ainda que são imaturas na fé, como crianças na fé, que ainda estão aprendendo a palavra do Senhor, que conheceram Jesus agora, ou pessoas que não se aprofundaram no conhecimento da palavra do Senhor e essas pessoas ainda vivem na imaturidade espiritual, se importando com coisas pequenas que no essencial não importa. Nós vamos hoje ver como deve ser o relacionamento das pessoas maduras em Cristo com as pessoas imaturas ainda ou neófitas na fé, que estão conhecendo Jesus agora e a palavra dele agora. Vamos lá? Então, só lembrando que segunda, terça, quinta e sexta eu estarei aqui com vocês compartilhando a palavra do Senhor, ok? Segunda, terça, quinta e sexta. Então, e a palavra do Senhor? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Vamos lá, até aqui. Basicamente, verso 1 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. O que seriam esses assuntos controvertidos? Assuntos que não têm a ver com a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa salvação em Jesus Cristo, que Ele é Deus, que Ele era Deus e que Ele veio como Deus encarnado e no essencial que Ele é o nosso único Salvador. Então isso é indiscutível sobre isso. Agora, coisas pequenas como cultura, como ainda eu posso comer isso, você não pode comer isso. Isso aqui é impuro, isso aqui não é. Eu não vou comer essa comida porque não vem de Deus. Ou eu comprei esse mercado, tem uma bolacha lá que a determinada bolacha ela tem um símbolo e esse símbolo eu não vou comer. Nós vamos conversar sobre isso. Essas coisas pequenas, né? Não cabe a nós discutirmos com pessoas pequenas na fé, porque será uma discussão vã. Nós temos que aceitar essas pessoas e conviver de bem com elas, tá? Como aqui eles estão falando, né? Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, tem pessoas que ainda creem que carne de porco, por exemplo, uma determinada denominação, acredita que ela é impura e por isso ela não come, né? Então, não vamos discutir com esse irmão de fé nosso se ele está certo, se está errado, isso não é essencial. O importante é levar Jesus Cristo às pessoas. Amém? Ela conhecer o essencial, para que depois ela venha a amadurecer e conhecer o restante da palavra do Senhor e amadurecer, ok? Quem é você para julgar o servo? Verso 4 diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, basicamente aqui, até essa pessoa amadurecer, o Senhor vai sustentar ele. Mas até ele amadurecer, esses assuntos controvertidos, eles têm que serem aceitos por enquanto, tá? Por quê? Porque se essa pessoa está fazendo com o intuito de adorar a Deus, agradar a Deus, tudo bem.
Tanto aquele que come, aquele que não come, os dois estão fazendo para Deus, ok? Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto da sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Então, resumindo, vocês entenderam? Se aquela pessoa considera o sábado como um dia especial, como um dia que ela vai separar para o Senhor, e na concepção dela, esse é o dia correto, ou não, é o domingo, são assuntos não essenciais, porque tanto o sábado como o domingo, nesses 2 dias a pessoa vai estar separando para Deus, ela vai estar indo congregar, ela está separando um dia para orar, ela está separando um dia para o Senhor. E independente se é na quarta, se é na terça, se é na nova aliança, não existe isso, ok? Sábado ou domingo, não importa. Se você está congregando com seus irmãos, se você está separando um dia para o Senhor, ok. Não importa se é sábado ou se é domingo, ok? Verso 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Verso 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compreenderemos diante do tribunal, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Aqui eu quero deixar uma coisa bem escrito, né? Aqui no verso 10 diz assim, né? Portanto, você, por que julga seu irmão? Esse julgar o seu irmão não está falando, como eu disse, sobre as coisas essenciais, sobre pecado, sobre conduta, tá? Pecados, conduta pecaminosa. A palavra do Senhor sim diz que nós devemos julgar, porque nós somos santos, separados por Deus, filhos de Deus, e somos agentes de justiça. Aqui nessa terra, nós não agentes de justiça no sentido de que nós vamos acusar a pessoa e determinar se ela vai ser salva ou não, mas já aconselhá-la sobre o que é certo e o que é errado. Isso nós devemos fazer, porque a palavra do Senhor diz que antes de nós julgarmos, de nós tirarmos o cisco do olho do outro, nós temos que tirar a trave do nosso. Então, se a gente tirar a trave do nosso olho, nós podemos julgar aquela pessoa, a conduta dela. Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui é que nas coisas que não são essenciais, nós devemos ter mais tolerância e mais amor. Porque são coisas que, na essência, as pessoas estão fazendo talvez por engano, mas na ignorância elas estão querendo agradar o Senhor. Então, nós que somos maduros na fé, temos que ter tolerância e paciência com essas pessoas, ok? Mas a questão de julgar, nós podemos julgar sim, mas não podemos condenar aquela pessoa, tá? Pela ignorância dela. Nós temos que ter paciência com ela, porque ela é nova na fé. E nós não devemos também, com isso, nos achar superior e desprezá-la, ok? Isso é pecado. Verso 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Prestem atenção, não pôr obstáculo nem pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Não atrapalhe a vida a conversão dele, não atrapalhe a vida de santidade dele, a evolução dele, na maturidade espiritual dele que ele vai ter com Cristo, ok? Nós temos que ajudá-lo a alcançar esse nível de maturidade espiritual. Como alguém que está no Senhor Jesus. Tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser
para quem assim os considera. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Resumindo, se eu convido uma pessoa de uma determinada religião que ela não come porco, eu não vou comer porco na frente dela, porque eu vou fazer ela perecer, eu vou ser um obstáculo, eu vou ser uma pedra de tropeço, eu vou estar escandalizando aquela pessoa, e aí eu já não estou agindo com amor com ela. Porque se para ela eu faço mal a ela quando eu como esse alimento, eu não posso ser egoísta, eu tenho que amar essa pessoa e respeitar, agir com amor, para que essa pessoa não se sinta desconfortável na minha casa, ok? Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve a Cristo, que segue a Cristo, é aprovado por Deus e também aprovado pelos homens. Ok? A boa conduta, o bom testemunho. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, nós devemos fazer de tudo para conviver com as pessoas que ainda são imaturas na fé, que agem como crianças. Nós temos que fazer de tudo para a edificação mútua e para promover e conduzir elas à paz, ok? Com essas pessoas. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Ou seja, comida, dia que você separa para Deus, são coisas não essenciais, são coisas fúteis, que a pessoa que discute por isso ainda ela não entendeu o Evangelho de Cristo, a nova aliança, não tem conhecimento bíblico da palavra ainda totalmente. Talvez ela só reproduza aquilo que ela escutou e não aquilo que ela leu. Então, não vamos perder tempo com essas coisas pequenas, que vai fazer com que o nosso irmão, aquela pessoa que pode estar se aproximando de Jesus, pense em distanciar de Jesus, tá bom? E se distanciar da verdade. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Uma coisa que eu faço também é eu comparar a bebida. Quando converso com muitas pessoas que eu conheço que são cristãs que bebem, eu tento aconselhá-las a não beberem. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia fala que o problema é a embriaguez. Ok, não é discutível isso. Tá lá. Só que a Bíblia fala que nem tudo eu posso, mas nem tudo convém. E a Bíblia está falando aqui que se aquilo que eu faço, se eu como ou bebo, faz o meu irmão pecar e faz ele tropeçar, eu estou pecando, porque eu estou escandalizando ele. Então, quando a pessoa vem falar sobre bebida comigo, eu sou radical quanto a esse assunto. Porque se aquela pessoa me vê beber e às vezes a pessoa tem problema com bebida, está tentando abandonar algo, e ela não tem conhecimento da palavra, ela vai ver eu bebo, vamos supor, eu não bebo, eu nunca relei álcool na minha boca, mas ela pode ver uma latinha de cerveja dentro da minha casa, ou um vinho, e ela se escandalizar. E por falta de conhecimento bíblico, falta de maturidade, ela vem a se distanciar de Cristo, e eu acabei sendo uma pedra de tropeço para ela. Então eu falo para todos, sejam contra a bebida, por quê? Porque nós não podemos ser pedra de tropeço para as pessoas que não conhecem a Jesus. Nós temos que fazer de tudo para que elas não se escandalizem e para que elas se aproximem de Cristo. E jamais nós sermos instrumentos de pedra de tropeço para essas pessoas, escandalizando elas, tá bom? É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Irmão, se o álcool faz o seu irmão cair, não beba. Se a carne de porco que ele vai ver vem e ele considera aquele impuro, não coma na presença dele, para que não escandalize ele, ok?
Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, eu acredito, eu fui ensinado, eu acredito que aquilo é a verdade, eu aprendi com a palavra que aquilo é a verdade. Se eu como aquilo com fé que aquilo é a verdade, eu não estou em pecado. Mas se eu não conheço a verdade, eu como porque outro falou, porque isso, porque aquilo, e eu vou comer, eu tenho dúvida, aí eu estou pecando. Porque eu não tenho convicção de fé que eu estou correto na minha decisão. Ok? Resumindo, compensa ler o verso 1 do capítulo 15, que diz assim: Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Olha como isso é forte. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos, ou seja, abandonar as nossas vontades, negar a si mesmo, deixar o egoísmo de lado. Não podemos ser egoístas. Devemos ser humildes e amar o nosso irmão, que ainda é fraco na fé, que ainda está no tempo de ignorância, que ainda está conhecendo o Senhor, talvez, ou que talvez tenha sido instruído de forma errônea a sua vida inteira. Então, eu agradeço pela vida de todos aqui. Eu gostaria de orar e gostaria de só relembrar. Dá um like, compartilha. Às vezes a pessoa tem preguiça de ler a palavra do Senhor, mas ela escuta ou ela vê. Então compartilhe. Toda segunda, terça, quinta e sexta eu estarei postando um capítulo por dia aqui. Logo, logo estaremos acabando Romanos, que vai até o capítulo 16, ok? Então essa semana provavelmente nós encerramos Romanos e vamos para o próximo livro, ok? Então gostaria de estar orando com vocês. Pai, em nome de Jesus, precisamos do Senhor, Pai, para que possamos amadurecer na fé. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de levar a Tua palavra a mais pessoas. Perdoa, Senhor, qualquer palavra, qualquer ensinamento errado, pois eu me preparei para poder trazer esse ensinamento para eles. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que todos nós juntos possamos amadurecer, conhecendo a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, que o Senhor venha abençoar a casa de cada um, assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.